Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês estejam ótimos, vocês estejam bem. Vamos aqui para a leitura da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, né? Venha fazer parte da família Débora G. Miller. Então, a paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Vamos para mais um vídeo da palavra de Deus. No outro a gente foi no finalzinho do 8 de Esther. Vamos iniciar aqui no 9, gente. Vocês não reparam não, tá, gente? O cabelo aí tá muito quente, o cenário diferente. Vou colocar até um travesseiro aqui nas minhas costas pra ficar melhor. Sim. Então, gente, sem muitas delongas. Tá um barulhinho do ventilador aqui, tá muito quente aqui onde eu tô. Tá bem quente. Aqui é ventilador direto. Então, gente, bora pra leitura, né? Então, bora pra leitura, gente. Deu um probleminha aqui, voltamos. Gente, o óculos tá quebrado aqui, ó. Caiu, quebrou. Tá só com uma perninha. Pega não ficar torto. Então, o 9 inicia assim. Os judeus matam os seus inimigos. E do 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles. Sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, na sua cidade e em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias, e os satrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon e a Aspata, e a Porata e a Adalia, e a Aridata, e a Farmasta e a Arizai, e a Aridai e a Baizata. É uns nomes complicados, né, pessoal? Os 10 filhos de Amã, filho de Hamidata, o inimigo dos judeus, mataram, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse ao rei a rainha Esther: na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei que teriam feito? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. O qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã conforme ao mandado de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus inimigos 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia dia de banquete e de alegrias. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia dia de banquete e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete, e dia de folguedo
e demandarem presente uns aos outros. Voltando à festa de Purim. Gente, tô suando, tô derretendo. Ai, meu Deus, vento tá. Vai, vento, para, vento. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar, e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete, e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádiva aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. Porque Ramã, filho de Amedata, ou Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte para assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por carta que o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Assim, também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que virão sobre isso, e do que lhe tinham sucedido. Confirmaram os judeus, e tomaram sobre si e sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, e segundo a seu tempo determinado, todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria um fim, entre os de sua descendência. Então a rainha Esther, filha de Abiail e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade, uma segunda vez, para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmarem estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. Mandado de Esther, estabeleceu os sucessos daquele Purim, e escreveu-se no livro. Exaltação de Mardoqueu, 10. Depois disto, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Gente, aqui termina o livro de Esther, né? A gente vê assim, ó, como Deus, né, age na vida daquele que ele ama. A gente vê no início aqui de Esther, que Esther, né, era órfã, foi criada pelo seu tio Mardoqueu, aí teve o edito lá do rei, né, quando a rainha Vasti não quis se apresentar a ele, e foi colocado lá para procurar outra rainha. E a Esther, né? Porque Deus já sabia, Deus tem um plano na vida. Então, às vezes a gente ia falar, tá tudo errado. Não, às vezes tá tudo certo. A gente que tá vendo da ótica do errado, né? E assim, você vê que Esther se tornou a rainha. Ramã queria eliminar o povo judeu, porque o povo judeu sempre foi, né, perseguido. Né, eles queriam exterminar os judeus. Só que quando Deus ama, Deus falou lá para Abraão, falou que a sua descendência seria maior do que as estrelas do céu, maior do que a areia do mar. Então, e quando Deus tem um propósito, o diabo pode tentar, mas ele não consegue. E a rainha se tornou quem? Esther. E fez o edito lá, né, do feriado. O feriado que era para ser um feriado triste, que por Ramã ele queria eliminar todos, queria matar todo mundo. Acabou ele sendo morto na própria forca, na própria forca ele montou, ele morreu, os 10 filhos dele morreu, né? E Mardoqueu, que vivia na porta do rei lá, como mandarilho, vivia lá sentado, né? Deus exaltou ele. Tá vendo como quando a gente tem temor a Deus, quando a gente põe Deus na frente, quando a gente tem Deus, né, que cuida de nós, que nos ama, né, e aquele tem o seu nome escrito no livro da vida, filho, ninguém tira. Deus, ele é maravilhoso. A gente tem que abrir nosso coração e nossa mente. Agora, gente, a gente vai iniciar aqui no livro de Jó. O livro de Jó é um livro com longo, acho, não sei se é 45, 46. Peguei uma água. A gente vai começar aqui em Jó.
Eu não ia misturar livro, assim, ler um livro e já começar outro, ler o outro. Mas como o livro de Esther só é 10 capítulos, né? Então vamos começar a ler o de Jó, para também não ficar muito longo. É porque a Bíblia ainda tem bastante capítulo, bastante livro para você ler, né? Eu quero ver se esse ano eu termino, até o dezembro, gente. Tem mais de um ano que eu comecei essa Bíblia, vai fazer um ano, não sei. Vou ver o primeiro vídeo aqui pra mim ver. Quando que eu comecei, lembro, foi em abril, não sei de que ano. Então vamos lá. O livro de Jó. Primeiro, a virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não... Aí, gente, o vento não está colaborando. Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e tocar-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem estás na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó, ele disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre ele os sabeus e as tomaram. E aos seus servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te esta nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram. E aos seus servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te esta nova. Estando ainda te falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caíram sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te esta nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. 2. Adversidade cruel. Aflição de Jó. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e tocar-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se rapar com ele,
estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, fala tu. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Sofar, o Naamatita, e combinaram condoer-se dele, para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram. E rasgaram cada um o seu manto. E sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. 3 de Jó. Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: perece o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas. E Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-se as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. A escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoaram o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha, e não veja as pálpebras da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre? Em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos? E porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Tem mais um, gente, que é pequenininho, os capítulos de Jó. Eliafaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam mal, cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão velho, porque não tem presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobrevieram meu espanto, o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua feição.
um vulto diante dos meus olhos. Houve silêncio. Eu ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e os seus anjos atribuem loucura. Quanto menos aquele que habitam em casa de lodo, cujo juntamento está no pó, e são esmagados com a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. 5. Ele exorta Jó a que busque a Deus. Chama agora a alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devorar, e até dentre os espinhos a tirar. E o salteador traga a sua fazenda, porque o pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém, eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Ele dá chuva sobre a terra, e envia água sobre os campos, para pôr aos abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se exultem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam a palpedá-las como de noite. Porém, ao necessitado, livra da espada, e da boca deles, e da mão do forte. Assim é a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estará encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitará a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a sua descendência, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Gente, eu vou parar aqui no 5 de Jó, no finalzinho do 5, né? A gente começa aqui no 6. Nossa. Jó, a gente vê aqui que Jó, né, ele era um homem íntegro, temente a Deus, né? Só que daí os anjos estavam lá no céu e Satanás foi também. Porque Satanás, a gente sabe que foi jogado aqui pra terra e ele anda, né, a rodear aqui, a gente. Se a gente pudesse ver, ele tragava a gente. Então, daí ele foi lá, né, e Deus... Daí Deus perguntou, viu como o meu filho Jó na terra, que é temente, né, que anda reto, ele falou assim, mas ele tem de tudo, ele era homem rico, tinha os filhos mais bonitos, tinha riqueza, tinha tudo. Eu quero ver se por acaso, se tirar o que ele tem, se ele vai ser temente a ti. Daí o que Deus falou? Deus deu ordem, vai tocar em todos os bens e tudo, vai tirar tudo, mas nele você não toca. E foi o que aconteceu, daí morreu todos os filhos morreram, os boi pegou, né, foram roubados, pegou fogo, tudo. E mesmo assim Deus não é, e mesmo assim Jó não se revoltou contra Deus, né? A gente vê que as lamentações, mas pra ver as lamentações de Jó, mas ele não se coisa com Deus. Ele não coloca a culpa em Deus. Porque às vezes a gente passa por alguma, a gente acha que a culpa é de Deus, que Deus é Deus, que é culpa disso, tudo aquilo. Porque às vezes a gente só tá de boa, né, quando a gente tá bem. Quando é bem, tá? Louvar a Deus, buscar a Deus. Na bonança é fácil, né? Vamos ver na diversidade. Na nossa diversidade, nosso lamento, a gente vai ter o mesmo coração reto e sincero. É como Jó, mas daí mais pra frente não vou ficar falando, porque depois no finalzinho Deus recompensa Jó. Mas Jó ele sofreu muito, tanto que depois também o diabo é tão sujo que foi lá pedir pra tocar em Jó. Aí Deus falou, vai tocar na carne, no osso, mas não na alma dele. E vai daí põe a lepra, ele fica se coçando com o caco, né, de telha, todo jeito de coisa, jogando cinza pra poder, acho que aliviar as coceiras. Já tem a parte até que a mulher, né, fala, amaldiçoa seu Deus aí e morre. Que Deus é esse que você tá aí, todo se coçando, que Deus é esse.
Ele fala, como uma louca fala, fala você, né? Se recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal de Deus, né? Vamos ser fiéis a Ele só na desabanança, e quando tiver a coisa não vamos ser. E daí ele fica, daí vai os 3 amigos dele lá, né? Ficar com ele lá. Daí tanto que os amigos chegam e vê a situação de Jó, eles choram, né? Porque a Bíblia também fala que quando Jó passava, ele ajudava todo mundo, se reverenciava a Jó, né? Porque ele era muito bom, ele ajudava todo mundo, né? O aflito, o necessitado, o órfão, ele era muito bom, né? Então, mas só que na hora da adversidade dele, muita gente se afastou dele, né? Deixou, porque achando que ele tinha culpa, que ele tinha pecado, tinha feito coisa errada, mas não. Então, gente, essa é a leitura dos livros de hoje, né? Vamos continuar ali na palavra de Deus. Ela é linda, gente, ela é linda. Às vezes, assim, eu vou falar, eu tenho uma tristeza, assim, eu tenho uma tristeza, sabe? Mas eu sei que tudo tá nos planos de Deus, né? E o que tiver que acontecer, vai acontecer na minha vida. Eu não, claro, o que tiver que acontecer, vai acontecer e fato. Porque, gente, eu dei uma Bíblia, né? Eu dei uma Bíblia pra minha filha, uma Bíblia pro meu filho. E eu falei pra eles, lê a Bíblia, gente. É muito bom vocês lerem a Bíblia. A Bíblia vai dar sabedoria, vai dar entendimento pra vocês, não, né? Sai desse mundo, que esse mundo não tem nada de... Gente, esse mundo não tem nada que preste, gente. Esse mundo só é tristeza, agonia. Gente, tudo que Deus dá pra gente, é de graça. Né? E tudo que o diabo dá, você tem que pagar. Eu falo pra eles, gente, se você vai pra uma festa, você vai pagar. Tudo do mundo. As concupiscências é paga. E Deus dá de graça pra gente. E eles não leram, eles cataram a Bíblia e guardou. Meu filho colocou lá no Salmo 91 dentro do guarda-roupa aberto. Falei pra ele, meu amor, a Bíblia não é pra ficar aberta assim. O Salmo 91 aberto, não vai ter proteção nenhuma na sua vida. Você catar essa Bíblia lá em cima, tem gente que ficava em cima da mesa, deixa ela aberta lá, o negócio fica até, ó. Essa Bíblia também eu acho que a antiga dona tinha deixado. A gente vê aqui o Salmo 91, gente, ó, bem amarelo. Tá amarela a folha, você vê que ficou muito tempo aberto. Gente, a proteção nossa vai estar você colocando em prática a palavra de Deus. É você lendo, é você ter ela na sua mente. Não adianta pegar a Bíblia abrir e deixar em casa, não vai acontecer nada, sabe? Você tem que ler isso aqui e pôr em prática. E eles não leram. Eu falei, eu dei, tá lá dado. É uma versão nova. Foi uma amiga minha na creche, que a dela trabalhava na de Bíblia, me deu 2 Bíblias, muito bonitas capas. E eu tava olhando assim, algumas palavras mudam, mas é o mesmo significado. Eu falei pra eles, lê, gente, lê que é bom, sabe? Eu fico tão feliz quando eu vejo assim esses jovens, eu vejo falando de Deus, falando de Cristo, proclamando o Cristo, que é o nosso Salvador, nosso Redentor. Mas, né, os dedos das mãos da gente nem um é igual ao outro, né? Então, eu leio, eu gosto de ler, então vou continuar lendo. Quando eu tava na pandemia em 2020, eu falei pra Deus, eu tava fazendo meu canal, abri meu canal, que eu tava em casa, aquela pandemia, ninguém podia sair pra nada. Eu comecei a gravar, né, vídeo de lavando, da minha casa, da minha vida. Eu falei, não, eu tava ali, tinha começado a ler a Bíblia, eu vou começar a ler a Bíblia no canal. E nem que quando chegar em Apocalipse, eu encerre meu canal, aí tá ótimo. Mas eu vou ler todo dia a Bíblia. E eu fiquei feliz quando eu falei, não, vou ler. Eu não senti nada, não senti amargo nada, fiquei feliz quando eu comecei a ler. E pra honra e glória de Deus, já tô em Jó. Então, calor aqui onde eu tô aqui na baixada, aqui tá calor, hein? Gente, um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus. Vamos ler a palavra de Deus, gente. Vamos colocar isso aqui na nossa mente. Porque a Bíblia tem uma parte da Bíblia que a gente tem que vestir o capacete da salvação, a coraça da justiça. Porque nos dias maus, né, a gente sabe que vai ter, que essa terra foi condenada ao quê? A Bíblia fala que não vai ficar raiz nem ramo, que vai ser pro fogo eterno. E quando vir as coisas más que tá pra vir, se você leu a Bíblia, se você tiver guardado no seu coração, ninguém vai tirar da sua mente. Eles podem catar os livros assim, queimar, fazer crimes, né, que são perseguidos, mas a sua mente jamais vai sair. Então leiam uma vez, leiam 2 vezes. Tem uma amiga minha, uma pessoa que parece, se não me engano, falou que leu já 6ª vez, cada vez que ela lê assim, ela descobre coisas novas. Aqui é um tesouro. Quanto mais você lê, mais você vai descobrir. Então, gente, leiam a Bíblia, coloque aí em prática. Tá? Isso aqui, ó, isso aqui é um diário nosso, tem que ser um diário nosso, tá? Isso aqui tem que ser nosso escudo. Porque aqui é Deus falando com a gente. O pessoal tira, porque tem que ser escritor. E meu marido mesmo é um. Aí são muitas pessoas que escreveu. Não importa, mas foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, leiam. Não consigo dar pra vocês. Leiam. Quem lê não vai se arrepender. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima leitura da Bíblia, se assim o Pai do Céu permitir. Ou então até um outro vídeo que eu faço lá em casa. Vou postar pra vocês. Um coração pra vocês, gente. E até a próxima leitura. Beijinho, beijinho.